mecanismo de ação, né, da manopla, da radiofrequência, é o que? Acontece uma vibração das moléculas de água, certo? E vai transformar a energia eletromagnética em energia térmica. Então, esse conteúdo, se você quiser aprofundar, tá lá no livro do professor Fábio Borges, certo? Então, super indico todos os livros do professor Fábio. Então, se você quiser realmente aprofundar, e aconselho que aprofunde mesmo, tá? Se você quiser entender mais sobre o universo da radiofrequência, tem que estudar, tem que dar uma lida aí nos livros. Então, através das suas manoplas, são emitidas o quê? Correntes. Então, através aqui dessas manoplas, são emitidas correntes de alta frequência, gerando uma tensão aproximada de 30.000 a 40.000 volts. O que vai levar ao quê? Ao aumento da temperatura. E com isso, um processo inflamatório. Então a gente fala que é um processo inflamatório o quê? Controlado. O que resulta principalmente nos processos de contração das fibras de colágeno. Então aí é o grande pulo do gato quando a gente fala de tratamento de radiofrequência. Quando a gente pensa na radiofrequência é para tratar rejuvenescimento, né? Porque a gente está falando aqui da contração dessas fibras de colágeno. Então já dá aquele efeito lift imediato. Por quê? A tensão que é gerada através da manopla é muito alta, então faz essa contração automática das fibras de colágeno. E o processo inflamatório, é importante a gente deixar bem claro, tá? Quando a gente fala, nossa, inflamação, não, gente, é um processo inflamatório, uma cascata que vai acontecer internamente após a utilização da radiofrequência naquele local, mas é uma inflamação totalmente controlada, tá, gente? Então, e esse é o pulo do gato, esse processo inflamatório, essa cascata de eventos controlados, que realmente é o grande pulo do gato nos resultados fantásticos quando você trabalha com a radiofrequência, tá? Então esse é o mecanismo de ação da radiofrequência. O aparelho da radiofrequência, então aqui ó, que a gente tá vendo essa manopla, né? Que é a manopla da radiofrequência em contato com a pele, certo? Aqui nesse desenho. Então o aparelho da radiofrequência vai elevar a temperatura da pele e do músculo para aproximadamente 41 graus. E isto contrai o colágeno existente ali naquela região. Aumenta a produção de mais fibras de colágeno e elastina, dando mais sustentação e firmeza à pele. Além disso, a elevação da temperatura vai fazer com que se rompam membranas das células de gordura, que estão aqui, ó, os adipócitos, ó. Então, vai romper o calor gerado, vai romper aqui a membrana e vai, ó, explodir o adipócito, fazendo com que esta seja eliminada do corpo. Então, por isso que quando nós pensamos em flacidez tissular, em gordura localizada, automaticamente se pensa em protocolos onde você vai utilizar a radiofrequência. Para a gordura localizada, realmente os resultados são maravilhosos, desde que você saiba utilizar, saiba colocar lá os parâmetros certinhos no seu aparelho. Indicações e contraindicações. Tem contraindicações, né? Falo assim que é um aparelho muito seguro de se trabalhar, muito seguro, mas sempre tem aquelas contraindicações que vale a pena você realmente estar bem antenada aí com o aparelho. As indicações principais, como eu já mencionei, flacidez de pele, gordura localizada, estrias. Olha isso aqui, estria, gente, também dá um resultado se você conseguir associar com outras técnicas, se você trabalhar com estrias, né? Então a radiofrequência também, resultados maravilhosos. Eu não gosto de trabalhar com estrias, certo? Mas quando eu utilizo radiofrequência na região onde tem estrias, eu tô lá tratando ou gordura localizada ou celulite, e naquela região tem estrias também, é muito visível a melhora da estria também naquela região. As minhas clientes mesmo, elas relatam pra mim, nossa, doutora, a gente começou a fazer o tratamento pra flacidez no abdômen, mas aquelas minhas estrias, elas estão fechando, elas estão sumindo. Então fica a dica, certo? Então se você já faz um trabalho com estrias, então coloca a radiofrequência aí também pra você associar o tratamento, que com certeza vai ter outro resultado. Indicação, celulite. E vamos lá, as contraindicações. Se tiver algum metal na região, é contraindicado. Pacientes imunodepressivos que estejam fazendo tratamento, que estejam doentes, estejam com a imunidade baixa, então eles não podem ser submetidos ao tratamento com a radiofrequência. Pacientes com câncer e, lógico, lesões, né? Se você tiver, você tá ali com aquela paciente e é muito visível que ela tem uma ferida, né? Então você não vai poder fazer a radiofrequência ali naquela região onde tem uma ferida, certo? E uma observação aqui muito importante, que é contraindicado em pacientes que estiverem fazendo uso de anti-inflamatório ou estejam com febre. Com febre, eu falo, gente, não é pra fazer tratamento algum, né? Se o paciente chegou com febre, você manda ele de volta pra casa, né? Precisa investigar por que tá febril. Basicamente por isso, né? Porque a pessoa tá doente, não vai ser submetida a nenhum tratamento. E na questão do anti-inflamatório, é muito importante, porque se você vai causar um processo inflamatório na região, o seu paciente está tomando por algum motivo um anti-inflamatório, ele vai cessar aquele processo que nós queremos que aconteça, aquele processo inflamatório controlado. Se ele tiver por algum motivo tomando anti-inflamatório, vai cessar. Então você vai estar fazendo a radiofrequência e não vai acontecer
absolutamente nada. Puxa, mas como é que eu vou saber? Tem que estar sempre perguntando pra sua paciente quando chega aí na sua clínica. Ah, tá tudo bem essa semana? Você tá tomando algum anti-inflamatório? Tem que perguntar, porque geralmente as pessoas tomam essas medicações e, assim, é muito natural. E elas não vão falar que estão tomando. Então você, profissional, que tem que se encarregar realmente estar sempre muito próxima do seu paciente. E saber certinho aí se ele tá fazendo ingestão de algum anti-inflamatório, tá? Porque senão você vai, tá enxugando gelo, ok? Muito cuidado com o risco de queimadura. Acontece? Acontece. Os riscos da radiofrequência em relação à queimadura estão relacionados à possibilidade da queimadura na pele pelo mau uso do equipamento. Não é porque o equipamento é perigoso, não, é mau uso do aparelho. Como a radiofrequência, a manopla, eleva a temperatura local, o profissional, você, profissional, deverá observar constantemente se a temperatura local em tratamento não ultrapassa os 41 graus. Então, assim, toda a radiofrequência, ela vem acompanhada de um termômetro, certo? Então, o termômetro você tem que estar ali constantemente checando o local, para ver se não passou de 41 graus. Na prática, como que funciona isso? Né? Com o tempo, você tem que pegar essa prática de com uma mão você está com a manopla, mexendo, e com a outra mão, simultaneamente, você já vem com o termômetro. Por quê? Quando acontece de você quer parar o tratamento, né? Ah, deixa eu parar isso aqui. Geralmente, quando a pessoa vai parar aqui para vir com a outra mão, com o termômetro, se ela para a manopla em cima da pele da cliente para fazer essa pausa, ela queima. Porque se você não estiver constantemente mexendo a manopla, queima o paciente, certo? Então, a manopla tem que estar constantemente em movimento. Cobrinha, círculo, meio círculo. Tanto faz qual é o movimento que você vai fazer, mas você tem que estar movimentando a manopla. Porque se você parou, você não tem agilidade para vir já rapidamente com o termômetro, você vai queimar. Parou a manopla na pele, queima o seu paciente. Por isso que é o mau uso do equipamento que gera queimadura. Então, você imagina aquela manopla com 40 graus, a temperatura chega em 40 graus, você para ali em cima da pele, é queimadura. E muitas vezes, essas manchas de queimadura da radiofrequência, elas não saem. Tá? Então tem que ficar muito atenta. Outra coisa, ficar conversando, tira a sua concentração. Não tem como você fazer um tratamento com um aparelho que está com uma alta temperatura e você ficar conversando, porque é normal, gente. Você começa a conversar, automático, você perde a concentração no que você está fazendo com o seu braço e corre o risco de você parar ali o que você está fazendo, para dar atenção para a conversa, porque a cliente está conversando. Tá? Então você tem que estar ali muito concentrada. Explica para sua paciente, olha, como eu tenho que estar muito concentrada aqui, a gente não vai conseguir conversar hoje, tá bom? Pronto. Você explica para sua paciente, né? A importância, ela mesma vai fazer de tudo para realmente não conversar, porque nenhuma delas vai querer estar queimada, né? Outra coisa, como vocês vão ver mais para frente, né, nos próximos slides, que as manoplas geralmente são três pontinhos, né? Vamos falar da tripolar, que vai ter 3 pontinhos em contato. Se você tá fazendo o movimento ali na pele, você tira, quando você volta só com 2 pontos e o terceiro toca por último, ele forma um campo ali e dá uma fisgada como se fosse um choque, tá? Quando você tá movimentando, tirou. Quando você volta com ela ligada, com a manopla já ligada, você tem que voltar movimentando e acoplando todos a manopla tripolar juntinha, para não ter risco, né, desse choquinho e de queimadura. Manter o equipamento sempre em movimentos circulares, como eu já mencionei, evita o sobreaquecimento de uma determinada região, diminuindo o risco de queimadura. Então, assim, você tem que estar perguntando para sua paciente, tá muito quente? Tá suportável? Porque é muito complicado. Algumas pacientes, elas acham que tem que estar pegando fogo para dar resultado. Então, não. E é normal, né, no nosso meio. Ai, se estiver doendo é porque tá dando resultado. Ai, pode pôr mais forte, pode pôr choquinho lá no último. Não, a radiofrequência tem que estar numa temperatura confortável. Porque senão, é muito rápido. Quando ela for te avisar, já queimou. Ai, queimou. Já queimou. Quando ela gritar é porque já queimou. Então, a dica é: pratica bastante, eu falo para minhas alunas, pratica e tenta ter essa agilidade. O termômetro numa mão, ó, o termômetro vem numa mão, pá, temperatura. E a mão que tá na manopla ali, ó, movimentando. Ok? Pratica bastante que dá tudo certo. Pronto, esse slide que eu queria mostrar para vocês, né, das manoplas. Então a gente tem, né, existem vários tipos, né, no mercado de aparelhos de radiofrequência. E as manoplas, as mais comuns aí nos aparelhos mais básicos que você vai encontrar é essa manopla, né, a monopolar, a tripolar e a bipolar. Essa manopla aqui, que é a hexapolar, nos aparelhos que são de valores mais diferenciados, são aqueles aparelhos mais completões. Se você puder adquirir, excelente, porque quanto maior a manopla, menos você vai se cansar, porque você vai pegar uma região maior de uma só vez, certo? Se você pega uma manopla
tripolar ou a bipolar, você vai ter que dividir em várias regiões e fazer em várias áreas, diferente de uma manopla grandona como essa daqui, certo? Mas o mais comum no mercado é que você encontre monopolar, tripolar e a bipolar. A monopolar é a manopla que tem apenas um cabeçote. Ela possui uma maior profundidade de ação, sendo usada para tratamentos mais profundos, certo? A bipolar possui 2 polos, que é essa daqui, ó, 2 polos. O circuito fecha de um lado para o outro, muito utilizada em alterações superficiais. Então, lembra que eu falei? Se você vier com os dois polos na pele e você colocar, você vem com essa manopla e você só encosta um polozinho, e o outro vem depois, você vai queimar. Ela vai dar uma sensação de, ai, queimou, certo? Então tem que vir sempre já com os dois e acoplar simultaneamente os 2 polos na região. Tripolar possui 3 polos ativos, sendo que a energia transmitida ela não apresenta distribuição homogênea, pois um dos polos concentra uma maior energia, certo? E a hexapolar, que é essa grandona, possui 6 polos ativos, apresenta o quê? Homogeneidade na passagem de energia, pois o número de elétrodos que estão ativos é par. Então, lógico, a hexapolar é fantástica. Se você puder trabalhar com o aparelho que vem com essa manopla, lógico que eu super vou indicar que você compre esse aparelho. Ok? Dúvida, gente? Quem tiver dúvidas, pode colocar aí no chat, vamos interagir. Like aqui no vídeo e se inscrever no canal quem chegou depois, né, do início dessa aula. Radiofrequência, microfocada ou microagulhada? Bom, vamos ver, né? A energia, ela é fracionada através dos disparos por agulhas. Olha isso, gente. A microagulhada. Então, são microagulhas que são o quê? Disparadas, né? Radiofrequência microagulhada, fantástico. Essa energia que flui para dentro dos tecidos, ela é fracionada. E é de uma potência muito, muito intensa. 2 tipos de radiofrequência fracionada. É com agulha isolada, onde a agulha ela vem isolada, sendo muito mais segura, óbvio, né? Pois o disparo ele não se dá na epiderme, onde não haverá risco de quê? De hiperpigmentação, caso você opte pela agulha não isolada. É necessário o quê? Anestesia. Eu mostrei aqui pra vocês saberem que tem, tá? Esse tipo de radiofrequência. Mas ela não é comum entre nós profissionais, tá? Mas se você for trabalhar com um dermatologista, se você for trabalhar com um biomédico, e aí já é mais comum de você ver esse tipo de radiofrequência. Então, pra você saber que realmente existe, que são essas microagulhas que vão estar penetrando e levando o calor até os tecidos. Radiofrequência na flacidez de pele, na flacidez tissular. Eu sou simplesmente apaixonada pela radiofrequência nos protocolos de rejuvenescimento facial. Então, dá pra gente trabalhar essas ruguinhas, né, ao redor dos olhos, bigode chinês, né, o famoso bigode chinês, região do pescoço, colo, que os resultados para rejuvenescimento são fantásticos. A aplicação em média do quê? Gente, muito importante. Uma média de 10 minutos em uma área de 10 por 10. Então, você vai pegar o cabeçote, você vai delimitar a região que você vai atender. Vamos supor que você vai atender a região do pescoço. Então, você tem que dividir em quadrantes de 10 por 10. E cada quadrante você vai utilizar, né? Você vai manusear ali a radiofrequência uma média de 10 minutos. Por quê? 3 minutos é o tempo que vai levar, em média, para você conseguir chegar na temperatura ideal, certo? Que é acima de 38 graus. É uma média de 3 minutos, gente. Aí quando você chegou na temperatura, aí você conta 7 minutos. Então você vai manter 7 minutos após ter alcançado a temperatura de 38 graus, acima de 38 graus, certo? Aí somente assim, passou de 38 graus é que você vai conseguir levar o quê? A cascata de eventos inflamatórios controlados. Se você ficar ali, ó, trabalhando com 36,5, 37, não vai estar, pode ficar meia hora, uma hora que não vai estar fazendo nada. Então tem que estar acima de 38 graus. Que por consequência vai favorecer o quê? O aumento da vascularização do fluxo sanguíneo e a formação de edema, assim tendo o estímulo da formação dos fibroblastos e a produção de colágeno. Então, o que é importante quando você for trabalhar com a radiofrequência? Você vai atender o rosto lá da sua paciente, né, para trabalhar a flacidez de pele. Então, você vai dividir os quadrantes, bonitinho, e vai manter. Às vezes até menos. Tem pele que está tão hidratada que rapidamente, nem precisa 3 minutos, rapidamente você vai alcançar a temperatura. Então, às vezes você vai ficar em cada quadrante 7 minutos mesmo, que rapidamente você já alcançou a temperatura. E isso, a pele tem que estar muito hidratada, certo? Então, tem que ter ingerido água. Você tem que falar para a sua paciente, quando vier fazer o tratamento por radiofrequência, ela tem que ter ingerido bastante água, ela tem que estar bem hidratada, porque senão, pele desidratada, você vai ficar 1 hora e não vai atingir a temperatura, certo? Outra coisa importante, além da pele hidratada da sua paciente, água, né? Tô falando de hidratação interna, água, né? Naquele tecido.
A sala onde você vai trabalhar com a radiofrequência, ela não pode estar gelada, então o ar-condicionado, de preferência, é desligado. Eu sei que alguns locais aqui do nosso país, assim, insuportável, fica sem ar, né? Você faz o atendimento sem um ar-condicionado. Mas no caso da radiofrequência, o ar-condicionado ele vai atrapalhar demais, você não vai conseguir elevar a temperatura daquela pele, tá? Então você vê como é que vai trabalhar. Deixa bem, assim, numa temperatura que não esteja gelando, né? Se tiver um calor insuportável, enfim, colocar um ventilador, mas a pele da cliente, se tiver com ar-condicionado no máximo gelado, você não vai alcançar a temperatura, certo? Paciente que não tem costume de tomar água, né, ela não se hidrata, então isso tudo é importante na avaliação, quando você conversa com a sua paciente, aí você vai explicar para ela a importância da hidratação interna para realmente ter um resultado com a radiofrequência. Se a pele não passou de 38 graus, você não está fazendo nada nessa pele, não está fazendo nem cosquinha, certo? Não vai, o aparelho está quebrado, não, tá? É a pele que está desidratada, o ar-condicionado está ligado, tá? Não é o aparelho, então você tem que ver certinho para realmente conseguir atingir os 38 graus, ok? Parâmetros, profundidade. Profundidade da radiofrequência, né? Da frequência. 2.5 MHz, derme e a epiderme. 2.5 é um aparelho que você vai colocar lá o máximo da frequência do seu aparelho. 2.5 MHz vai pegar a derme e a epiderme. Se você colocar a frequência entre 1.7 e 0.8 lá no seu aparelho e 0.6, você vai estar tratando a gordura. Então agora você vai entender que quanto maior a frequência, olha aqui, vamos ver aqui o slide, ó. Quanto maior a frequência, menor vai ser a profundidade. Então você tá aqui, ó, nesse slide, né? A gente tá com a manopla aqui, certo? Aí eu quero atingir a gordura, os adipócitos aqui. Para atingir a gordura, para trabalhar a gordura localizada, você vai ter que trabalhar com essas frequências aqui no seu aparelho. Porque senão não vai romper a membrana do adipócito e a gordura não vai sair de lá de dentro. Se você quer trabalhar, se você colocar 2.50 no seu aparelho, né, que é a frequência mais alta, você vai estar trabalhando aqui em cima, ó. Ok? Você vai estar trabalhando aqui em cima. Então, quanto maior a frequência, menor a profundidade. Fica bem fácil de gravar, tá? Não tem erro. E os aparelhos, eles vêm com essas frequências já pré-programadas, você só tem que escolher a frequência que você quer trabalhar, né? O que você quer trabalhar naquela paciente. Né? Se for gordura, tem que colocar uma frequência certa. Se for flacidez de pele, celulite, outra frequência. Bom, aqui eu coloquei um slide do resultado da radiofrequência do aparelho do HTM, que é o Ertix, tá? Então, isso aqui, esses resultados aqui são reais, são do fabricante, tá? Da radiofrequência HTM. Então, aqui no início, aqui vai passando, passando, passando. Olha isso, gente. Lógico, não é milagre, porque nós estamos falando de flacidez de pele, ok? Se você vai atender uma paciente da terceira idade, ou até menos, né, que já tem esse suco aqui muito marcado, é flacidez de pele, mas músculo também. A gente consegue melhorar a pele. O músculo ele vai continuar flácido, tá? Então, isso tem que ficar bem claro quando você for falar do tratamento da radiofrequência para sua paciente. Você não tem como sumir com esse suco inteiro, porque tem músculo envolvido nessa queda, né? Nessa flacidez. Músculo também. Aí nessa parte a radiofrequência não vai atuar, ok? Bom, radiofrequência na face. A utilização da radiofrequência em temperaturas acima de 38 graus é capaz de gerar uma cascata de reações inflamatórias controladas, como eu já mencionei, que vão levar o quê? Formação de fibras de colágeno, além de estimular o colágeno tipo 1 e 2, que perduram por até 28 dias. Então, quando você for atuar com a radiofrequência no rosto da sua paciente, eu sempre falo, gente, faz a cliente ver no espelho assim que ela sai da sua maca, porque é muito visível. É instantâneo o resultado. Eu atendo muitas pacientes que vão, vão ser madrinhas de casamento, então elas vêm um dia antes, né? A maquiagem fica maravilhosa no dia. Então, fantástico, o resultado é imediato. Então eu falo, gente, a paciente saiu da maca, ela tem que olhar no espelho na hora. Então você tem que ter um espelho na sala, dá uma olhadinha, vamos ver como ficou, que é instantâneo o resultado nessa contração das fibras. Quantas sessões? Quantas sessões, gente? Radiofrequência para atuar no rejuvenescimento na face, ou você faz a cada 7 dias ou a cada 15 dias. Muitos artigos científicos, estudos, eles falam que você deve fazer a radiofrequência no rosto a cada 15 dias. Eu gosto de fazer também a cada 15 dias. Ou 7, quando a paciente é mais jovem. Por quê? A radiofrequência, se você dá muito estímulo de radiofrequência em pacientes com a pele mais madura, você acaba desnaturando o colágeno em vez de melhorar.
Então tem que ter um pouco mais de atenção se você for trabalhar com peles mais maduras, ok? Porque pode estar desnaturando aquele colágeno. Então, para garantir um resultado excelente, eu falei que você faz numa pele madura a cada 15 dias e associa com outras técnicas, porque você pode fazer a radiofrequência, mais outro tratamento de rejuvenescimento na outra semana, e assim você vai alternando essa pele madura. E mantém a rádio a cada 15 dias. Se for uma pele mais jovem, você pode fazer a cada 7 dias. 7 dias por quê? É o tempo do processo inflamatório cessar. Você não pode fazer num tempo inferior a esse, porque, como eu mencionei, desnatura o colágeno. Você dá muito estímulo ali de radiofrequência, em vez de você melhorar aquele colágeno, você vai desnaturar. Então você vai estragar o colágeno. Então tem que respeitar os 7 dias, pelo menos, 7, 10 dias, que é o tempo do processo inflamatório controlado cessar. Aí você vem com outra sessão de rádio em cima e tudo certinho, certo? Quando é possível ver o resultado? Na primeira sessão. Na primeira sessão você já vê o resultado. Primeira sessão, é muito nítido, tá? Então, tira foto, né? Tira foto antes, no final da sessão, mostra pra paciente, faz ela se olhar no espelho. Mas lógico, uma sessão vai... meu Deus, resolveu todos os problemas? Lógico que não, óbvio que não, certo? Mas lá imediatamente já é possível ver, sim, o resultado. Quanto tempo dura o efeito da radiofrequência? Quando você faz o tratamento certinho, a quantidade X de sessões lá que você montou o seu protocolo, o tratamento para sua paciente, o resultado ele vai perdurar por até 1 ano ou mais, depende dos hábitos da paciente. Paciente que fuma não dura nada. Paciente fumante, paciente que não dorme, que tem uma vida desregrada, até em termos também de alimentação, a radiofrequência ela vai durar muito pouco tempo, assim como o Botox, tá? Então o Botox ele dura um tempo maior para quem tem os hábitos mais saudáveis e vai durar bem menos para quem tem hábitos não tão saudáveis, certo? Então vai muito de acordo com o que a paciente ela faz no seu dia a dia, certo? Mas ele pode durar um bom tempo aí. Outra coisa, terminou o tratamento na sua clínica que você fez com a radiofrequência, tem que usar alguma coisa em casa, né? Porque nós estamos envelhecendo, né? Dia após dia, não tem jeito, é um processo natural, então não é pra sempre a radiofrequência. E ela terminou o tratamento na sua clínica, tem que estar utilizando alguma coisa em casa, gente. Não adianta, tem que estar utilizando, né? Um produto excelente, um produto muito bom e de tempos em tempos voltar para fazer manutenção, para fazer tratamento para o rejuvenescimento. Quais tratamentos podem ser associados? Você pode estar utilizando, no caso de rejuvenescimento, o microagulhamento, que é também, nossa, um coringa para você associar com a radiofrequência no rejuvenescimento. Então, microagulhamento, você pode usar blends de colágeno, ácido hialurônico, máscara de LED, tudo com ativos, né, de rejuvenescimento. Então, tem uma gama aí de tratamentos que você pode estar utilizando em associação para radiofrequência, para com isso ter um resultado melhor no rejuvenescimento. Pode ser feito na papada? Pode ser feito na papada, sim, tá? Principalmente aqui, além da flacidez de pele, tem essa gordurinha aqui, né? Muita cication da gordurinha da papada. Então, você pode também estar fazendo a radiofrequência, pensando ali, ó, nos parâmetros da gordurinha aqui, para melhorar a papada da sua paciente. Flacidez corporal é muito utilizada, eu utilizo muito para tratar a flacidez do abdômen. Esses resultados são reais após tratamento de radiofrequência. Então, não é um abdômen globoso, ok? Então, não é um abdômen globoso. Então, a gente tem a flacidez natural aqui da pele e após a radiofrequência, esse resultado é real. Eu tenho muitos resultados de radiofrequência, assim, exatamente igualzinho a esse, tá? No abdômen. E o resultado é fantástico. Só que você tem que saber trabalhar com a manopla, tá? Coloquei os parâmetros, tudo bonitinho, mas qual que é o grande erro? É você pegar a manopla e fazer isso aqui, ó. Você quer pegar o abdômen inteiro de uma vez só. Você vai dispersar aquele calor, não vai concentrar o calor na região, que tem que ser naqueles quadrantes de 10 por 10 ou 15 por 15, se você tiver com aquela manopla maior, mas você tem que respeitar os quadrantes, porque senão você vai estar gastando energia, tempo, tudo à toa. Então você vai dividir, vamos supor, você vai ficar aqui, ó, 10 minutos, se atingir a temperatura. Outro quadrante, outro quadrante, outro quadrante, aqui embaixo, laterais. Então, trabalhar com a radiofrequência é muito trabalhoso, não vou mentir, não vou enganar ninguém, gente. É muito trabalhoso, tá? Então, você tem que pensar direitinho quando for trabalhar com a radiofrequência, quanto que você vai cobrar o tratamento por radiofrequência, porque não dá pra você, primeiro o investimento é alto, né? O aparelho não é barato. Outra, é trabalhoso. Você vai ter que ficar muito tempo fazendo esse movimento, né? Pensando aqui no abdômen, mas às vezes a cliente vem pra fazer abdômen, coxa interna, costas, região do braço, enfim. Então, você tem que pensar certinho quanto você vai cobrar na sessão, porque é bem trabalhoso. Então, respeitando aqui os quadrantes, ó, e o intervalo entre as sessões, o resultado é maravilhoso. Pensando em flacidez de pele, ok? Resultados a partir de quantas sessões? Mesma coisa que eu falei do facial. Você já começa a ver uma melhora ali no
né, nas fibras de colágeno ali, no tensionamento das fibras a partir da primeira sessão. Mas é óbvio que se for associar com outras técnicas, né, se você conseguir associar com outras técnicas, a cliente também tem máscaras com ativos para a cliente estar utilizando em casa para essa flacidez de pele, lógico que o resultado vai ser muito mais visível com poucas sessões. Quantas sessões são indicadas? Gente, é muito complicado, porque não tem número, não gosto de falar número de sessões, porque cada paciente é única, né? Cada paciente tem um histórico, ela tá ali com um tipo de flacidez de pele, ela tem uma idade, ela tem hábitos diferentes, mas uma média, vai, 8 sessões para mais, nunca menos do que isso, tá? Nunca menos do que 8 sessões. Dificilmente você vai fazer 5 sessões numa região e pronto, tá satisfeita. Não. Então você pode montar um tratamento aí com 8 sessões, 15 sessões, vamos fazer um tratamento de 2 meses, de 3 meses, você vem aqui a cada 15 dias, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai acompanhando melhor, tá? Mas é complicado você falar um número X, sendo que a pessoa vai precisar de muito mais do que aquilo. Ficar atenta para a frequência da temperatura, como eu já falei, não adianta ficar ali, ó, não passou de 38 graus, você tá ali a meia hora, não fez nem cosquinha. Dividir em quadrantes, tá? Não pega a manopla e sai fazendo inteiro porque não vai estar fazendo nada. Associar a outras técnicas, sempre. Se você tiver, associe. Tudo depende do grau de flacidez. Isso em relação à quantidade de sessões, né? Então, como eu já falei, muito complicado. Vamos fazer 10. Não, pra todo mundo não. Porque tem cliente que vai precisar de mais, tem cliente que vai precisar de 8, 15. Então, fica ao seu critério aí, fazer uma excelente avaliação para meio que mensurar já. Com a prática, você já vai entender melhor com o tempo como é que funciona a questão da quantidade de sessões para radiofrequência. Radiofrequência na gordura localizada. Bom, para gordura localizada, como eu já mencionei lá naquele outro slide, né? A gente tem que trabalhar com a frequência baixa, porque senão você não rompe a membrana do adipócito. Intervalo entre as sessões. Você pode... O que eu indico? Faz a cada 15 dias a rádio e aí você intercala com outros protocolos, que aí pode ser ultrassom, pode ser a cavitação. Então, uma semana você faz cavitação, outra semana você faz a radiofrequência. Ou uma semana você faz ultrassom para gordura, outra semana você faz a radiofrequência. Quantas sessões são indicadas? Também não dá para saber, gente, depende. A gordura que é rompida aqui da membrana, ela é metabolizada pelo fígado, assim, da mesma maneira que acontece com a criolipólise, com o procedimento da criolipólise, certo? A mesma coisa acontece com a radiofrequência. O ideal é o quê? Que fez a radiofrequência, no dia seguinte vai fazer uma atividade física, uma atividade aeróbica, para a gente acelerar essa queima dessa gordura que foi rompida, que saiu dentro da membrana, certo? Então, indicada atividade física e, lógico, fazer uma parceria, trabalhe junto com o nutricionista. Se você atende muita gordura localizada, pacientes com gordura localizada, tenha parceria com o nutricionista, que os resultados são outros, meninas. São outros resultados quando você atende com uma equipe, tá? Principalmente em gordura localizada. E não esqueça, quanto maior a frequência, menor vai ser a profundidade. Ok? Então, se você jogar uma frequência alta no seu aparelho, você não vai trabalhar gordura localizada. Radiofrequência e celulite. Sim ou não? Quem trabalha já com radiofrequência... Quem já trabalha com radiofrequência e atua em protocolos de celulite, o que vocês me falam? Vocês gostam? Bom, vamos descobrir? Né? Vamos descobrir. Radiofrequência na celulite. Sim ou não? Depende. Como assim? Depende. Porque muitos estudos científicos, eles relatam que uma piora da celulite quando submetida a altas temperaturas com a radiofrequência, pois aumentaria o processo inflamatório e até mesmo o fibrótico, o aspecto de casca de laranja. Alguns estudos relatam que esse aspecto de laranja piora, mas você pode utilizar o que? A radiofrequência em baixas temperaturas. E é assim que eu sempre utilizei, obtendo excelentes resultados, mas desde que seja celulite fibrótica, gente. Então fique bastante atento. Celulite fibrótica você pode utilizar, só que a radiofrequência em baixas temperaturas, ok? Então fica atento. Tá em dúvida? Melhor não utilizar, né? Porque tudo que a sua paciente não quer é que aquela celulite piore, né? Tá com dúvida? Opte por um outro tratamento que você tem na sua clínica, ok? A celulite fibrótica, o que acontece? As trocas intersticiais, elas ficam prejudicadas, levando o quê? Ao aprisionamento de toxinas. Isto somado ao quê? Aos septos fibrosos e ao colágeno endurecido na região. Então aquela celulite mais durona, né? Você apalpa, tem aqueles nódulos. Resulta o quê? Em nódulos, uns nódulos bem duros, e é muito comum na prática clínica esse tipo de paciente. Além disso, ocorre o quê? Aprisionamento também dos adipócitos. Olha que legal, né? Por isso, muita sentem dor a palpação da região. Então a radiofrequência, ela vai melhorar a qualidade do colágeno. Muito importante, a cliente deve mudar os hábitos.
Sempre. Porque não adianta estar fazendo o tratamento e estar se intoxicando, se alimentando mal, porque é enxugar gelo, né, gente? Então, eu falo, gente, não é milagre e sua paciente, ela deve estar comprometida com o tratamento, sempre. Ela tem que ficar ciente do papel importante que ela tem para um resultado, não somente colocar tudo em cima do aparelho. Uma dica importante, associar a radiofrequência às sessões de ultracavitação, que tem a função de destruir esses nódulos. E começou a fazer esse trabalho em celulite, fotografa, né? Monta sempre o antes e o depois para você ir acompanhando, porque muitas vezes tem uma melhora incrível e você não fotografou. Puxa vida, nossa, terrível. Então tem que ter esse hábito de fotografar, gente, todas as clientes. Que eu falo o quê? Coloca sempre no mesmo lugar, faz uma marquinha no chão da sua sala e ali vai ser o local da foto. Presta atenção na luz, a luz tem que ser boa. Sempre ela vir com a mesma peça de lingerie no dia da foto. Avisa quando for tirar a foto do depois, para ela vir sempre, ou vem com biquíni. O ideal é biquíni, porque aí fica sempre padronizado. Certo? Porque aí, às vezes você tira num ângulo, num local da sua sala escura, e depois você tira em outro local, dá uma super diferença e estraga todo o antes e depois. Tá? Então tem umas dicas assim, ó, que mudam tudo. Mudam completamente tudo aí quando você for montar o antes e depois dos seus tratamentos. Bom, quantas sessões são necessárias? Gente, depende também. Não dá pra falar um número de sessões, sendo que, né, cada uma é cada uma. É histórico, tudo que eu já falei, não adianta. Cada uma é cada uma. Não dá pra chutar um número. Faz 10, faz 20. Depende. Outra, tem os quadrantes, né? Você pode optar em fazer a região glúteo, culote, coxa posterior aqui na região da bananinha. Isso tudo aqui dá pra trabalhar celulite, gente. Tudo dá pra trabalhar celulite. E vai depender muito dos hábitos da sua cliente. Se ela estiver utilizando algum creme em casa para celulite, para flacidez de pele, isso tudo vai auxiliar. Quando você for tratar, importante estar falando também, quando você for tratar a flacidez de pele, gordura, celulites, qualquer que seja o protocolo, gente, da radiofrequência, você vai estar estimulando o colágeno. E isso é o mais legal da radiofrequência. É o mais legal. Lembra que eu falei da estria? As minhas pacientes mesmo relatam, nossa, a gente está tratando uma coisa, só que também está melhorando outra. Então, a radiofrequência é um super coringa. É um super coringa se você souber utilizar corretamente os parâmetros para cada queixa, né? Cada tipo de queixa. E lógico, associar sempre com outras técnicas. Não adianta, eu falo, gente, faz radiofrequência a cada 15 dias, manda a paciente para casa, não faz mais nada. A paciente também tá em casa, não faz nada. Não passa um produto, um ativo. Não, gente, não tem como, não é milagre. Tá? Tem que fazer associações, você tem que estar sempre vendo essa paciente, tem que estar muito próxima dela, muito próxima. E ali, ó, eu falo que é marcação cerrada para realmente entregar resultado. Tem que ficar em cima da paciente. Vale a pena o investimento? Tudo que a gente viu até agora? O que vocês acham? Não é um aparelho barato, eu concordo que não é. Mas vale a pena? Lógico que vale, gente. Vale demais a pena. Eu sou apaixonada pela radiofrequência. Acho que foi o melhor investimento que eu fiz em relação a aparelhos. Eu não sou muito de comprar aparelho, principalmente esses aparelhos que estão sempre modificando a tecnologia, né? É melhor você locar. Mas no caso da radiofrequência, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida profissional, na minha clínica. As pacientes são apaixonadas, porque vem muito resultado, mas, né, falo de novo, saiba extrair o melhor do seu aparelho, monte os protocolos certinho, estude muito o que você vai fazer de associação, né, para determinada queixa na sua clínica com a radiofrequência, cobre o valor justo para esse retorno vir o mais rápido possível e depois você realmente começar só a lucrar, né? Porque eu falo, você compra um aparelho, um período, né, um tempo, e você não tá ganhando nada, porque você tem que pagar o aparelho. Ele vai se pagar, né, com o trabalho. Então, tudo já tem que tá com uma estratégia. Comprou o aparelho, já tem que estar com o protocolo montado, o que você vai atuar, já tem que estar com as campanhas de marketing rodando, que é para você já ir sair vendendo, certo? Aí você extrai o melhor do aparelho e eu indico que você faça esse investimento sem medo, que é um aparelho que se vende sozinho em termos de resultado, tá? Então, você fotografou, vai mostrar para outras clientes que você vai fazer a avaliação, olha que resultado, olha esse resultado. Então, ele mesmo se vende facilmente, ok? Então, hoje nós ficamos por aqui, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da radiofrequência, né? Então, a gente falou sobre a radiofrequência, como que é o mecanismo de ação, falamos da frequência, profundidade, atuar na flacidez de pele, celulite, gordura localizada, rejuvenescimento, associações, né? Então, acho que foi uma aula bem completa, né? Direto ao ponto. Espero que vocês tenham gostado. Não percam, tá? Na próxima semana teremos outra aula aqui, terça-feira que vem, se Deus quiser. Aqui na descrição dessa aula, seguem o quê? As minhas redes sociais, me sigam lá nos canais, deixem perguntas aqui no chat sobre esse tema da radiofrequência. E nos vemos
na terça-feira que vem, se Deus quiser. Super beijo e até lá!